Oi, tudo bem? Sou o Éder Sabino Carlos e esse é o meu canal Matérias para Concursos. No vídeo de hoje nós falaremos sobre o surgimento da Idade Moderna. E o que você vai aprender aqui? Idade Moderna, início e fim, as principais características no mundo ocidental, Renascimento, Iluminismo e Revolução Francesa, e a cronologia da Idade Moderna, ou seja, os fatos mais importantes e a data em que ocorreu, ok? Bom, eu vou te pedir para assistir o vídeo até o final, pois será muito importante para a sua aprovação. Então vamos lá. O surgimento da Idade Moderna. O marco inicial da Idade Moderna foi a tomada de Constantinopla. A História Moderna é um período da história do Ocidente situada entre a Idade Média e a História Contemporânea. O período conhecido como Idade Moderna ocorreu entre os séculos XV e XVIII, sendo que seu início tem como marco o dia 29 de maio de 1453, com a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos, e seu término em 14 de julho de 1789, com a Revolução Francesa. Quando se fala da Idade Moderna, nas provas eles costumam pedir o que ocorreu, para iniciar e o que também ocorreu para terminar. Então aqui seria a queda de Constantinopla que começou e terminou com a Revolução Francesa. A queda de Constantinopla é um dos eventos mais importantes da história universal, porque assinala o fim do Império Bizantino, ou seja, do antigo Império Romano do Oriente, e foi tradicionalmente considerada como a data que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Principais características no mundo ocidental. Foi um período de transição do feudalismo para o capitalismo, ou seja, para o mundo contemporâneo. Houve a expansão colonial europeia, Renascimento, Iluminismo e Reforma Protestante. Na Idade Moderna, a política era centralizada nas mãos do monarca, ou seja, o rei, que também era considerado representante de Deus na Terra. O absolutismo caracterizou a história moderna como o período dos grandes reis. Teve também a expansão marítima, que foi um período de descobrimentos marítimos feitos pelos europeus, principalmente Portugal e Espanha, e colonização e exploração das terras descobertas, principalmente na América e África. Teve o comércio marítimo como principal fator de desenvolvimento econômico das nações, e teve também, com essa expansão marítima, o fortalecimento da burguesia comercial europeia. Movimentos religiosos. Surgiu vários movimentos que questionavam o poder da Igreja Católica e formação de novas igrejas, como a luterana, calvinista e anglicana. A Reforma Protestante, que iniciou com Martinho Lutero, questionava o poder da Igreja Católica, abrindo caminho para novas vias do cristianismo. Foi acompanhada pela Contra-Reforma Católica, como tentativa de dinamizar suas ações e garantir seu rebanho de fiéis em meio à nova oferta religiosa. Alguns acontecimentos importantes. Nós tivemos o Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural, artístico e científico que ocorreu na Europa entre os séculos XIV e XVII. Esse período marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna. As obras deste período são consideradas entre as mais importantes de toda a história até hoje. Iluminismo. O Iluminismo, também conhecido como Século das Luzes, Ilustração ou Esclarecimento, foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII. Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu entre os anos de 1789 e 1799. Marcou o fim da monarquia e a criação de uma república baseada nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Antes dessa transformação, a sociedade da França era estruturada nos moldes do feudalismo. Ela foi o marco que pôs fim à Idade Moderna e com isso deu-se o início da história contemporânea. Bom, agora vamos ver a cronologia da Idade Moderna, ou seja, os fatos mais importantes que ocorreram nesse período de 1453 a 1789. Então vamos lá. 1453, tomada de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. 1455 a 1485. Guerra das Duas Rosas na Inglaterra, que foi uma série de lutas dinásticas pelo trono da Inglaterra. 1492, descobrimento da América com Cristóvão Colombo e chegada dos espanhóis ao continente americano.
1500, chegada dos portugueses ao Brasil, liderados por Pedro Álvares Cabral, que foi o descobrimento do Brasil. 1508, Michelangelo começa a pintar o teto da Capela Sistina. A obra é uma das mais representativas do Renascimento cultural. 1517, início da Reforma Protestante com Martinho Lutero na Alemanha. Martinho Lutero revolta-se contra a venda de indulgências. 1520, Lutero é excomungado pelo Papa Leão X. 1542, o Papa autoriza o restabelecimento dos tribunais da Inquisição. 1545, início do Concílio de Trento. A Igreja Católica reage ao avanço do protestantismo. 1618 a 1648, Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos envolveu uma série de países em volta da região onde hoje está a Alemanha e teve como elemento catalisador as disputas religiosas decorrentes das reformas protestantes do século XVI. 1642 a 1660 foi a Revolução Puritana, que foi uma guerra civil na Inglaterra. 1688 a 1689, fim do regime absolutista da Inglaterra com a Revolução Gloriosa. 1776, Declaração da Independência dos Estados Unidos. E 1789, que foi o início da Revolução Francesa, que derrubou a monarquia e terminou com o absolutismo na França. Foi de 5 de maio de 1789 a 9 de novembro de 1799 e que marcou o fim da Idade Moderna. Bom, na descrição abaixo do vídeo tem links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho e todas as notificações para não perder nenhum vídeo.